Essa semana a gente falou bastante sobre cansaço, mas não aquele que passa depois de uma boa noite de sono. É aquele cansaço que aparece mesmo quando você dormiu, que não tem a ver muito com o trabalho, mas com as coisas que foram ficando pelo caminho. Coisas que você deixou para depois, conversas que nunca aconteceram, limites que você pensou em colocar, mas não colocou. E talvez o peso nem seja tão grande assim. Talvez o que esteja cansando de verdade seja o tempo. Sim, o tempo que você está deixando isso acumular sem ajustar. A vida quase nunca desanda de uma vez. Não. Ela não avisa. Ela não faz barulho. Ela vai saindo do lugar aos poucos. Você aceita uma coisa pequena, depois releva a outra, depois pensa, deixa pra lá, e sem perceber, vai se acostumando. Se acostuma com o desconforto, com uma resposta atravessada, com a rotina, que já não faz tanto sentido, com a sensação de estar sempre devendo alguma coisa. Não é uma grande ruptura, é uma espécie de microconcessão. E o problema das pequenas concessões é que elas parecem inofensivas, até o dia que você acorda cansado, irritado, desmotivado. E não sabe explicar exatamente o motivo. Não foi um acontecimento específico, foi o acúmulo. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, não seja mais resistência, não seja aguentar firme. Talvez o que esteja faltando seja alinhamento. Alinhamento entre o que você sente e o que você está permitindo. Entre o que você acredita e o jeito que você está vivendo. Porque quando a gente vive desalinhado por muito tempo, o corpo ele cansa, a mente pesa e o coração começa a dar sinais. E muitas vezes esses sinais pedem força. Eles necessitam e pedem ajuste. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Vamos ver o que diz em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo começa com algo muito forte, sabe? A palavra ou a expressão sobretudo. Ou seja, antes das metas, antes das preocupações, antes da imagem que você quer manter, antes mesmo do que os outros pensam, existe algo que merece prioridade: o seu coração. E aqui o coração não é só emoção. Na Bíblia, o coração é o centro das decisões. É o lugar de onde saem as intenções. É o ponto de partida das escolhas. Quando o texto diz que dele procedem as fontes da vida, está dizendo que tudo começa ali. Suas atitudes começam ali. Suas reações começam ali. Seus limites, ou a falta deles, começam ali. Por isso, guardar o coração não é se fechar para o mundo, não é virar frio, não é criar muros. Guardar é cuidar. É perceber quando algo começou pequeno, mas já está ocupando espaço demais. É notar quando uma frustração virou peso constante. Quando uma decepção virou um desânimo permanente. Quando um silêncio virou uma distância emocional. Guardar o coração é vigiar o que você está alimentando por dentro. Porque aquilo que você alimenta, cresce. E aquilo que cresce dentro de você, começa a moldar a sua vida por fora. Então, esse texto é quase um alerta gentil. Preste atenção no seu interior. Porque se a fonte está limpa,
a vida flui melhor. Mas se a fonte está sobrecarregada, a vida começa a refletir isso. Talvez hoje não seja o dia de mudar tudo. Não seja o dia das decisões radicais, nem de grandes recomeços. Mas pode ser o dia de um ajuste simples. Pode ser o dia que você vai parar e reconhecer. E pensar. Isso aqui está me pesando. Às vezes o ajuste é uma conversa honesta, sem ataque, sem defesa. Só clareza. Às vezes é um limite pequeno, dito com respeito, mas dito com verdade. Às vezes é parar de aceitar algo que você já sabe que está ultrapassando o que é saudável. Guardar o coração também é isso. Não normalizar o que está machucando. É perceber quando você começou a se calar demais, quando começou a se adaptar demais, quando começou a diminuir o que sente para evitar conflito. Pequenos ajustes evitam grandes desgastes, porque quando o desgaste vira rotina, a gente começa a achar que viver é pesado e é normal. Que acordar desanimado é normal, que estar sempre irritado é normal, que se sentir distante de si mesmo é normal. E não é. Você não foi chamado para viver acumulando tensão, nem para carregar o que poderia ser resolvido com um passo simples. Talvez o ajuste de hoje não mude tudo por fora, mas pode reorganizar muita coisa aí por dentro. E quando o interior encontra alinhamento, a vida começa a ganhar direção de novo. Se esta semana ela revelou algo para você, não ignore não. Ajuste enquanto é pequeno. Converse enquanto ainda é simples. Decida enquanto ainda é leve. Deus não nos chama para viver acumulando peso. Ele nos chama para viver com direção. E a direção, a sua direção, ela exige atenção. Se essa reflexão conversou com você de alguma forma, eu fico muito feliz por você ter ficado até aqui. Obrigado por caminhar junto com a gente e de verdade. Se você conhece alguém que anda carregando coisas em silêncio, talvez esse vídeo possa ser um ponto de ajuste para essa pessoa. Então, compartilhe. Se quiser, me conta aqui nos comentários o que esta semana te fez perceber. E se você ainda não está inscrito, fica por aqui. Tem muita coisa que a gente ainda vai construir junto. Que essa nova semana comece mais alinhada, mais consciente e mais leve do que a anterior terminou. Então, nos vemos no próximo vídeo.